Mas a abertura da exposição que a gente vai ver aqui agora é resultado da primeira ação, essa oficina, essa semana integrada de educação patrimonial. O primeiro lugar que nos acolheu foi o terreiro, Imeacé Orum. Foi o primeiro lugar no domingo, com a oficina, né, que trabalhou a passagem da pedra. Eu não vou falar muito, eu vou deixar para ele falar aí, vai ficar no mistério, ele fala. E o resultado dessa ação está aqui. Então aqui eu estou considerando muito uma extensão do terreiro nesse momento, do início que se deu lá no domingo, e aqui o terreiro está aqui dentro do museu. Isso é motivo de muita honra, muita alegria. Digo isso enquanto representante do museu, para a comunidade do museu aqui, recebemos aqui. E para contextualizar, para quem não sabe, né, o que isso está representando aqui nesse momento. E, dito isso, passo a palavra, né, a quem tem o domínio aí para realmente apresentar essa exposição e fazer essa visita guiada aí com a gente, para a gente aprender muito com vocês. Muito obrigado, Hilda. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Eu estou assim, imensamente feliz por estar participando desse momento. Eu queria fazer um primeiro momento que é contando um pouco da história de tudo, de forma bastante resumida, porque eu acho que a parte mais interessante está mesmo lá dentro, que é o resultado da oficina. Mas eu cheguei nessa cidade, inicialmente meu pai é de Brejinho das Ametistas, minha mãe é de Morrinhos, em Guanambi, e eu nasci nessa região. Passei por Caetité. Quando eu tinha 9 anos, eu estudei o meu primeiro, segundo e terceiro ano no Grupo Escolar Maria Neves Lobão, quando a minha família, então, decidiu ir para São Paulo, porque minha mãe entendia que lá ela e meu pai poderiam trabalhar e nós, as crianças, poderíamos estudar. E eu me lembro da minha mãe e do meu pai, semi-analfabetos, falando, discutindo entre eles, tomando as decisões de partida da roça para Caetité e de Caetité para São Paulo, e a base da conversa era exatamente esta: nós estamos indo para os meninos estudarem e vocês vão estudar porque nós não queremos que vocês sejam iguais a nós. E foi bom que eu estudei muito, mas não deixei de ser igual ao meu pai, igual à minha mãe, na honestidade, no caráter, na bondade. E essa minha passagem por Caetité, depois que fomos para São Paulo, eu nunca consegui sair daqui estando em São Paulo. Lá eu fiz o meu ensino médio, me iniciei, fui iniciado no candomblé pelo saudoso Babalorixá Ajaoci de Nambucu. E depois de iniciado, algum tempo depois, eu vim para Caetité. E aqui eu reencontrei pessoas daquela minha primeira passagem aqui e encontrei novas pessoas. E foram esses reencontros que me fizeram fazer letras na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité, que hoje é o campus 6 da UNEB. Já pertencia à UNEB, mas tinha essa identidade de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité. E já carregava na minha bagagem essa missão, esse dom, que eu tenho como dom, a prioristicamente, e missão, porque é a prática do dom. Quando você coloca o seu dom a serviço do outro, você está cumprindo uma missão. E foi aqui que eu encontrei Maria do Carmo Silveira Gouveia, Regina, Dona Azul e Marcos, que veio depois dessas 3 primeiras.
e uma infinidade de outras pessoas que hoje nós não sabemos se somos 60, 80, 100, considerando as casas todas nas demais cidades, se somos 200 ou 300 pessoas, e acredito que esse é até um momento apropriado para a gente começar a fazer um levantamento de quantos nós somos na realidade. E na época em que nós estávamos, que houve a necessidade de se iniciar a primeira pessoa para o candomblé em Caetité, e a primeira pessoa iniciada para o candomblé na cidade de Caetité chama-se Maria do Carmo Silveira Gouveia, não está aqui presente nesse momento, mas nós a representamos porque ela é minha filha e é amiga de muitas pessoas que estão aqui. E na época eu tinha uma amizade muito próxima a uma pessoa que eu tenho um carinho especial, hoje é minha ancestral, que foi a falecida Marlene Montenegro Cerqueira de Oliveira, que era católica, mas tinha suas devoções com Emanjá, com Oxum. Todo mundo sabe que Dona Marlene foi a primeira dama por duas vezes em Caetité, esposa de seu Dácio Oliveira. E eu cheguei a Dona Marlene e disse assim: Dona Marlene, eu estou precisando de um lugar para construir um templo de candomblé. E ela me disse com essas palavras: você vai aí, tem tanta terra devoluta em Caetité, procure uma terra e aí você vem e conversa comigo, eu vou lá em Dácio e a gente vê como é que a gente faz para fazer a doação dessa terra para vocês. Eu cheguei ali um pouco para cima do Alto do Cristo, tinha um campo de futebol abandonado, chamado Braunão, e eu disse: olha, vai ser aqui. Ninguém joga bola, está abandonado. Ali, a própria Marlene nos ajudou a trazer um caminhão de bambu e 2 caminhões de palha de coco licuri. E com o apoio dessas pessoas que já estavam comigo, do saudoso Zé Tatatá e de outras pessoas, que se for citar o nome aqui, eu vou cometer a injustiça de esquecer um ou outro nome, nós levantamos a primeira casa de candomblé de Caetité, feita de bambu com a palha do coco licuri, e foi ali que Maria do Carmo Silveira Gouveia foi iniciada. Depois da iniciação dela, me parece que foi até coisa do sagrado, o sagrado segurou o verdadeiro dono, ou pelo menos o que se intitulava dono daquelas terras na época lá, esperou tudo acontecer, e aí, uma semana depois, recebemos a visita ilustre de algumas pessoas que eu particularmente não conhecia, e a pessoa me perguntou assim: quem é o dono disso aqui? Eu, todo empoderado, disse: opa, o dono daqui sou eu. Ele disse: não, senhor, o senhor está errado, o dono daqui sou eu, o senhor tem 8 dias para sair daqui. 8 dias para sair daqui. Era o finado Joaquim, irmão de doutor Zequinha Carvalho Costa, que era o dono daquelas terras. E eu fui para a dona Marlene de novo: ei, dona Marlene, perdemos lá o terreno tem dono. Ela disse: rapaz, pelo amor de Deus, olha a calma daquela mulher, rapaz, pelo amor de Deus, vai atrás de outro terreno, porque Caetité deve ter muita terra devoluta. E aí eu tratei com o finado Zé Tatatá que nós sairíamos, eu muito triste porque tinha perdido aquele espaço ali, e ele disse: olha, meu velho, ele falava assim, você não se preocupe não, porque nós vamos achar uma terra. Diz que esses Gerais aí não tem dono, a gente pega um pedaço de Gerais lá e dona Marlene dá para dar para o senhor esse pedaço de Gerais. E aí nós fomos até a passagem da pedra, ele com uma espingarda nas costas, eu com um garrancho, eu não sabia carregar uma espingarda, e andamos para lá de madrugada por volta de umas 4 horas da manhã. A passagem da pedra é longe, dá o quê? Uns 3 quilômetros? 4 quilômetros? Uns 4 quilômetros. Para voltar, ida e volta, uns 8 quilômetros. E na volta, quando eu cheguei ali onde está a sede do Ileaxel Juorum, era um barranco, a vegetação muito rasteira, porque é Gerais. Nós viemos por um caminhozinho pequeno e tinha um cupinzeiro,
e eu subi em cima do cupim, né? E olhei assim, Caetité lá embaixo, e naquele momento eu tenho certeza que eu estava fazendo uma oração e junto com a minha oração interior, me parece que toda a natureza conspirava em meu favor. Pássaros cantavam, o vento batia levemente na minha face, como se me acariciasse, como se me acalentasse, e aí eu vi o sol nascendo. Ali para o lado da pedra redonda. E eu, desde pequeno, ouvia falar sobre o olho do sol. Olha o olho do sol está nascendo. Primeiro olho do sol. E o sol nasceu gigante, vermelho, com umas tonalidades de amarelo, e aquilo riscava o céu com rosa. E eu disse para o Zé, falei, Zé, este é o lugar. E eu já sei até o nome desse lugar. Ilê Axé Ojuoru. Porque eu já tinha uma noçãozinha de Yorubá, não falava ainda Yorubá, mas por conta de conhecer as palavras para o exercício do sacerdócio, eu já conhecia algumas coisas. Ilê, casa. Axé, poder. Oju, olho. E Orum é sol. Casa, poder e olho do sol. E aí nasceu o Axé Ojuoru. De lá para cá são 32 anos aproximadamente. Eu não quis levar ontem para a nossa palestra, mas se alguém levou mais pedradas, mais palavras, a igreja usou a rádio, que só existia a rádio da igreja aqui, contra nós. Havia um bispo, que eu não sei se ele é vivo ainda, Dom Homero. É vivo? Não é vivo. Ele era um bispo emérito, não era Dom Antônio, que era o grande bispo daqui, e que várias vezes conversou comigo e me deu apoio, disse, vai firme no seu propósito. Dom Antônio falou isso para mim, vai firme no seu propósito. Porque eu cheguei a ir a Dom Antônio reclamar desse bispo, porque que ele batia tanto na gente. E batia publicamente na rádio, usava a rádio. Não falava o meu nome, não falava o nome dele, mas falava porque só existia Tribuna do Sertão, só existia aquela casa de candomblé aqui e o antigo terreiro que funcionava, onde funciona o Dana Dana, que era uma umbanda branca, uma mesa branca, para quem os mais velhos daqui sabem, daquela época como funcionava o Dana Dana, que hoje é o Dana Dana, mas antigamente era o Centro Espírita Rita Irlanda de Carvalho Teixeira. Esse era o nome de lá. E eles não batiam tanto no Centro Rita Irlanda porque era mesa branca e sempre essa questão da espiritualidade, da mesa, do kardecismo, embora a sociedade não assuma com clareza, mas as pessoas vão lá, mas não vão igualmente na casa de Umbanda ou no candomblé. Vocês vão ver alguidares, nós trouxemos alguns para que vocês entendam o que é um alguidar. Um vasozinho, um prato fundo de barro. Né? E como é que a gente orientaria deixar aquilo onde estava ou retirar aquilo de onde estava? E foi aí que começaram-se todas essas discussões. Um dos nossos irmãos me entrou em contato e disse, olha pai, eu marquei para que tem dois representantes aí de uma empresa que está fazendo um estudo ambiental, patrimonial, ele não soube me explicar direito, mas eu disse, olha, nós teremos aí a festa de Oxóssi, festa de Ogum em Oxóssi, eu estarei aí na cidade, então marque com eles, convide-os para conhecer a casa, venha de dia e também venha à noite para fazer parte do culto aberto.
E foi aí que tudo isso começou. Levamos eles à passagem da pedra. Nós dependemos da natureza para além do terreiro. Aquilo que nós não temos no terreiro. Aquilo que nós não temos no terreiro. E o único lugar que nos restou foi a Moita dos Porcos, que é muito longe, e a passagem da pedra. A Moita dos Porcos basicamente aquela parte ali onde está a água é fatiado em diversos donos, com formações religiosas diversas, e a primeira vez que nós usamos aquele espaço, nós já encontramos uma barreira muito grande e nunca mais voltamos lá. O que nos sobra? A passagem da pedra, que é pública. E aí a gente viu, e ao longo desses anos todos, nós temos observado a passagem da pedra, que passou de uma barragem para o abastecimento de água de Caetité, que foi o primeiro lugar, foi a primeira fonte de abastecimento da cidade de Caetité. 73, né? 1973, não é isso? Eu acho que é. Virar uma espécie de casa de ninguém. Quando o manancial passou, quando a água passou para a barragem da Moita dos Porcos. E ali hoje você tem pessoas que vão para tomar banho, pessoas que vão para fazer coisas diversas. Ali se usa para muitas coisas que vão além da nossa compreensão, ou que nós compreendemos e não podemos nem falar aqui. Mas nós temos a parte da mata, que é onde nós tiramos as folhas. Eu coloquei ontem naquele meu slide que há muito tempo a gente orienta para que as pessoas que precisam das folhas vão à passagem da pedra e tira apenas a quantidade de folhas que se precisa. Não quebrar galhos, não quebrar o olho, porque a planta precisa continuar lá crescendo. E nós temos a parte da água, que é quando nós fazemos o rito da iniciação das pessoas, que precisamos de uma água em estado livre, uma água em estado de natureza, para poder fazer a solicitação de permissão ao Oxum para a iniciação dessa pessoa. E foi numa conversa depois que o Marcelo e a Ilza estiveram no Ilê, passaram lá um dia e meio, 2 dias conosco, e nós continuamos com esse contato. E decidimos então pedir uma permissão ao sagrado para que a gente fizesse algumas entregas gravadas por fotografias, e o cuidado foi tomado pela própria equipe, que disse: nós vamos fazer uma oficina, ensinar vocês a fotografarem e vocês vão fotografar, porque vocês sabem o que deve ou não ser fotografado. E mesmo assim nós tivemos, depois da oficina, uma triagem dessas fotografias, e ainda de todas as fotografias aprovadas, aí veio uma outra triagem técnica, e o resultado está aqui dentro. Nós, a equipe, junto com o Ilê, Ilza, Hilda, Marcelo e todos os outros que estão envolvidos, tivemos o cuidado de criar uma exposição que vai aguçar basicamente os principais sentidos nossos. Vai mexer com a nossa sinestesia. Então nós vamos poder sentir o cheiro, nós vamos poder até sentir o gosto e ver com os nossos próprios olhos de que forma a passagem da pedra, ou como a passagem da pedra é vista pela nossa comunidade, e o quanto aquele ambiente é verdadeiramente sagrado, porque nós o temos como um ambiente sagrado, e eu espero que Caetité também tenha a passagem da pedra como lugar sagrado. E com isto nós não estamos querendo dizer que não apoiamos o desenvolvimento. Nós apoiamos o desenvolvimento responsável, nós apoiamos o desenvolvimento sustentável, porque essas empresas que chegaram de mineração, as eólicas, elas trouxeram para a nossa região desenvolvimento, emprego para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos filhos. Não é? E sem falar numa outra consideração, que é no investimento de uma energia limpa,
que é disso que o planeta precisa. Então eu não posso olhar só para a minha passagem da pedra, mas eu preciso olhar para a passagem da pedra chamada planeta Terra, porque eu não estou aqui sozinho, não está aqui sozinha a minha comunidade, nós estamos todos aqui. Então, eu acho que a minha fala inicial é esta. Na primeira sala, só fazendo um pequeno levantamento, na primeira sala, nós vamos apresentar como é que nós chegamos na passagem da pedra. Estacionamos os carros fora da passagem da pedra, e não é porque o carro não pode ir lá dentro, ele pode, mas é porque nós queremos entrar lá, homem, natureza, deixando a tecnologia, deixando as outras coisas do lado de fora, porque assim a gente entra em contato com aquela natureza melhor. E naquele momento que nós entramos na passagem da pedra, nós pedimos licença. Essa exposição tem o nome de Ilemimó Axé, Axé, embora escrito com S, é por isso que algumas pessoas tendem a pronunciar Axé, mas com pontinho embaixo, não existe X na língua iorubá. Então, o X da língua iorubá é feita com esse pontinho embaixo do S. O S sem um pontinho, lê-se como S de sapo. O S com pontinho, lê-se como X. Ilemimó Axé, casa sagrada do orixá. Ilemimó orixá. A passagem da pedra é uma casa sagrada do orixá, porque lá mora seres que nós não enxergamos, não vemos, mas nós sentimos quando nós estamos lá e evocamos esses seres, que são seres muito benéficos. É a própria natureza que se manifesta nas nossas canções. E quando chegamos lá, a gente canta assim: Agoni bibi, agoni bibi, agoni bibiu, Kirijã madagu, Kirijã ele madagu, Kirijã madagu, Kirijã ele madagu, Kirijã madagu. Agoni le como na cobodeu, o iburu é no majau elé, agonile como na cobodeu, o iburu é no majau elé, e agoni bibiu, agoni bibiu, Kirijã madagu, Kirijã ele madagu, Kirijã madagu. Agonile, só a primeira expressão já mostra o que nós fomos fazer lá. Me dê licença, dono da casa, porque aquilo lá também é uma casa. Uma árvore é a morada de alguém. Às vezes nós beliscamos ou nos ferimos e isto dói. Será que é a mesma coisa numa árvore não dói? Será que fazer um mal a um peixe, a um inseto, a um bichinho que está lá, não dói também? Para nós fazemos sem constrangimento, porque parece que não dói. Mas lá é morada de alguém. E é por isso que a gente pede licença para entrar. E todas as vezes que nós vamos usar a passagem da pedra, nós temos um rito, que é a entrega do lepê. O lepê é uma pequena oferenda, está nas fotografias. É um prato, você vai ver, uma farinha, e feita com alguns ingredientes, tidos como sagrados. A farinha é o que nós conhecemos mesmo, é da mandioca. Um dos ingredientes é o mel e outras coisas mais que a gente vai deixar no segredo da religião. E ao chegar, esse contato é feito. Mere, mere, ó sangue, eu edim. Mere, mere, ó sangue, eu edim. Mere, mere, eu edim, benã. Mere, mere, eu edim, benã. Edim, mere, mere. Ó sangue, ali.
primeira sala. É o orixá da cura, das folhas. É o orixá que nos dá o remédio, que nos acalenta, que nos cura, que cura o espírito e a matéria. E aí nós vamos para o segundo espaço, uma grande árvore, onde a gente faz uma oferenda aos demais espíritos da floresta, especialmente Oxóssi e os demais Odés, pedindo que abençoe a obrigação, aquele obrigacionado, aquela pessoa que está sendo iniciada, dando a ela fartura, provimento, porque o Oxóssi, os Odés, Odé quer dizer caçador. Ode aroleo, aroleo ni sambolo, ode aroleo inculode. Takro tori sambo de deaja impabo. Ode aroleo, aroleo ni sambolo. Ode aroleo inculode. Bako tori sambo de deaja impabo. Ode aroleo, aroleo ni sambolo. Ode aroleo inculode. Bako tori sambo de deaja impabo. Ode aroleo, aroleo ni sambolo. Ode aroleo inculode. Os caçadores, os Odés, são aqueles que proviam as antigas tribos na África, e até hoje nós de religião de matriz africana ou afro-brasileira, como algumas pessoas chamam, nós ainda continuamos louvando os caçadores, porque os caçadores só mudaram de prática, mas continuam sendo os nossos pais, as pessoas que trabalham na nossa casa para prover o alimento da esposa, dos filhos, ou mesmo a esposa que hoje são as caçadoras que também vão caçar, que também vão trabalhar, só mudou a forma de caça. Não vamos buscar o animal lá, mas nós vamos buscar no açougue. É também um tipo de caça. E por último, a gente vai à água. O miro, aridede deu. O mirewa, arawa, o miro. Que às vezes está como hoje, depois das chuvas, bonita a passagem da pedra. Mas no mês de outubro, novembro, ela seca. E não secava antes. Depois do desmatamento, do mau uso, é que a nascente parou de ser fluente. E ela virou uma nascente periódica. Quando chove, o lençol freático sobe e a nascente jorra. Parou de chover, o lençol freático baixa e a nascente então morre e a passagem da pedra seca. Miniue madoshum miniue, miniue madoshum miniue, cheguei madachó, aoshum miniue olô. É uma permissão, é um pedido. 32 anos, insistindo e se esquivando, nos esquivando do preconceito para chegar aqui hoje, que é a nossa comunidade, no Museu de Caetité, onde está, certamente é um lugar onde Caetité expõe sua história, sua cultura, aquilo que Caetité é nesses mais de 200 anos de sua existência. E ter aqui hoje uma exposição do Axé Ojorum, para mim, muito obrigado. Você que é a grande responsável, eu sei que você tem toda uma equipe aí por trás, mas muito obrigado por abrir as portas do museu para o Axé Ojorum, para a nossa comunidade, para o nosso sagrado. Eu que vou aplaudir você. Algumas coisas não fica aqui. Eu já não fico. Para eu ficar bonita, tem que estar acompanhada. Tu vai virar minha filha de santo. Já deu uma cantada. Algumas coisas para dizer.
se eu tentei sistematizar bem aqui, pelo menos 3. A primeira delas, puxando aí o gancho da sua fala, não só a minha, o senhor próprio já colocou a equipe, né? O museu é fruto de uma iniciativa comunitária. Quem acolhe literalmente a comunidade, o Museu do Alto Sertão é uma comunidade, para além de Caeté, e aí vai o link para uma segunda coisa a dizer, que é nesse encerramento da Semana Integrada de Educação Patrimonial, a gente está no museu que não é só de Caeté, do território, e quantos laços a gente fez no território aqui, né? Desde os nossos convidados mais distantes, mas também aqui do próprio território, o pessoal de Riacho, de Guanambi, que esteve em nossas mesas, né, pelo menos, fora os alunos de diversos municípios que estiveram presentes, seja na visita aos sítios, seja nas nossas atividades, né, acompanhando, fora a equipe mesmo aqui do museu. Então, isso para mim é um produto dessa semana também, o fortalecimento das articulações no território, as articulações territoriais em prol dos nossos múltiplos patrimônios, né? Então, a primeira coisa é essa, a nossa articulação territorial. A segunda coisa essa era a terceira, mas enquanto eu não lembro a outra, é o agradecimento, ainda dentro dessa articulação territorial. Um agradecimento porque todo mundo que entrou aqui, viu aquilo que eu falei de início, que somos uma iniciativa comunitária, coloca a mão na massa e faz e acontece. Quem já é da equipe do museu, a falar é funcionário, mas Nívia não é funcionária do museu. O professor Carlos não é funcionário do museu. Eliezer, não sei cadê Eliezer, aí de Riacho, saiu. Não é funcionário do museu, né? Temos muitos voluntários que a gente já trata como equipe, mas teve muita gente que pegou a situação pelo laço, assim, enquanto equipe, e é disso que eu falo quando eu falo de iniciativa comunitária, quando a gente está acreditando no mesmo, em um bem comum, em uma situação comum, aquilo que nos converge a todos nós, né? Está convergindo o grupo para ir, e a gente sente isso no fazer aqui. E Ilso e Marcelo não são funcionários do museu, também estão aqui remunerados especificamente para um determinado, mas poderiam também estar fazendo de uma outra forma. Então isso para mim é muito forte também, quando a gente nas nossas ações vai somando, vai vendo aquela união brotando em prol de algo comum. Eu creio que eu tinha uma terceira, mas assim, sim, claro. O que eu falei lá no início, esse é o fim de uma semana e o início de novas ações, né? Aqui a abertura da exposição é um pontapé para esse espaço que a gente está aqui. A gente espera receber todos vocês da comunidade do terreiro, não só do Ilê Axé hoje do Morum. Já estou começando a articular Estou começando a articular melhor. Mas vocês em contato com outros do nosso território. A gente quer que esse espaço aqui seja o nosso espaço por excelência de diálogo, de educação, de que a gente passe por toda a exposição, processo educativo, todas as nossas ações extramuros ou dentro aqui ou em outros espaços, mas que aqui seja um momento que a gente possa conversar, fazer um cronograma aí de ações junto com vocês para potencializar o que está também iniciando aqui hoje. Então, a quarta coisa que era encaminhar mesmo, assim, antes da gente, antes de comer, como diz aqui, antes de comer, a gente queria convidar todos vocês, agradecer mais uma vez, convidar todos vocês para a gente assistir agora uma roda de samba da comunidade quilombola de Lagoa do Meio, daqui de Caeté. E depois, o de assistir vai ser e depois o de comer. E depois o de comer, que aí a gente come todos juntos, inclusive com elas que vão nos prestigiar com este momento. Tá bem? Muito obrigada a todos.